O Cleiton Silva, boa noite, Nicola. Você acha que o Vasco vai cair? Cleiton, com os reforços que estão sendo cogitados, não, né? O Vasco fechou com o Sosa, que é baita reforço, muito bom. Só para vocês entenderem, o Sosa é tratado lá na Argentina como um dos melhores da posição na América do Sul. Ele foi pretendido por Flamengo, por Palmeiras e por Cruzeiro. E eu confesso para vocês que me surpreendeu o acordo com o Vasco. Depois de o Racing não aceitar propostas de 3 clubes, na teoria, mais ricos do que o Vasco, fechou-se com o Vasco. Além dele, há outros nomes sendo especulados, sendo ventilados, falaram até em Taremi, bom atacante iraniano. Iraniano, é isso mesmo. Sobre os reforços do Vasco, o Sosa está fechado, baita reforço. O De Ossa vive a expectativa do acordo, é louco essa história do De Ossa, né? Chata até, né? Mas o Pellegrini, que é o técnico dele lá no Betis, estava tentando segurar essa história. Vamos ver como é que essa situação... Ah, tá. O Sosa está contratado pelo Vasco, Edson, o Racing deu o aceite para a proposta de 7 milhões de dólares. Agora falta a questão da comprovação de que o Vasco é capaz de pagar tudo, tá bom? Fala da carniça do Vasco, Edson. Dentro de campo a coisa continua não funcionando muito bem, tá? Cara, o Spinelli não tem de centroavante, né? Quase não jogou como 9, né? Tinha que sair demais da área para participar do jogo, e aí participava pouco, enfim. Tem bastante coisa para ser melhorada no Vasco, tá? O que eu imagino que possa tirar o Vasco do risco de rebaixamento são os reforços que estão sendo discutidos. Os caras estão falando agora até em Taremi, mas dentro de campo a coisa não tem funcionado. O Luciano Barbosa pedindo para falar sobre o gigante da colina, é assim, exceto pelo time em campo que empatou com o Mirassol, tropeço, apesar do time do Mirassol ser arrumadinho, hein? Cara, que time que joga algo que não condiz com a tabela, né? Você pega o nível de entrega e atuação do Mirassol, não é time para ficar lá embaixo. Mas enfim, ontem o Vasco sofreu, criou muita chance, mas sofreu porque pegou um time mais organizado, mais arrumado do que ele. Mas exceto por esse resultado em campo, as outras notícias boas, né? Sosa contratado, a Sporting Bet, enfim, regularizada. Eu já vi até torcedores do Palmeiras reclamando por entenderem que a Sporting Bet indo para lá já é dedo da Leila Pereira. Não acho que tem a ver, não. Tá bom? O Roberto Campos Júnior, Nicola, alguma notícia sobre reforços no Vasco? Deu-se e Sosa fechados? O Sosa está fechado. A operação final ficou em 7 milhões de dólares, com boa parte da grana paga à vista, tá? Quem mais? Saudações vascaínas made in New Zealand. O que será? Nova Zelândia? Será, Robertão? O Matheus Colares perguntando sobre notícias do Sosa. Chegaram a especular que o Racing estava muito preocupado por conta de 2 calotes que ele recebeu de clubes brasileiros mais recentemente. Mas o Vasco mostrou que agora tem o aporte e o suporte do Lamáquia, e diante desse cenário, a tendência é que o martelo seja sacramentado com a transferência do atleta ainda no início dessa semana, tá bom? Nicola, sobre o De Ossa, nada ainda? Ô Gilberto, o Vasco chegou a soltar na quinta-feira, que daria a sexta-feira como prazo final para o negócio com o De Ossa. Só que o staff do De Ossa pediu um pouco mais de paciência do Vasco, sob a justificativa de que é uma operação complicada, difícil, que envolve muito dinheiro, enfim. O De Ossa até viajou para um amistoso que o Betis realizou no final de semana, se eu não me engano, contra o Granada. Detesto quando o jornalista fala se eu não me engano, né? Mas enfim, por um amistoso nesse final de semana, e houve um pedido do staff do De Ossa por um pouquinho mais de paciência. O pessoal do Vasco não se pronunciou hoje, tá? Então amanhã a gente deve ter atualizações sobre o tema. Então falando até que o Racing recusou a proposta do Vasco, Giovanni Silva. Eu cheguei a ler, Giovanni, um jornalista que eu não conheço, dizendo que trocou mensagens com uma pessoa do Racing, tá? Eu mandei mensagem aqui pro Pedrinho, vamos ver se o Pedrinho responde. Respondendo ainda durante a live, a gente traz a posição do presidente e o cara que tá mandando na SAF até que o clube seja vendido para o Marcos Lamáquia, tá bom? Hora de falar sobre reforço encaminhado no Vasco. Cruz Maltino pretende anunciar nas próximas horas Santiago Sosa, volante barra zagueiro de 27 anos de idade, argentino do Racing, fenômeno. O cara foi disputado nas últimas janelas por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e nenhum dos 3 clubes mais ricos do país foi capaz de fechar essa contratação. Já o Vasco, com um aporte e suporte de Marcos Lamáquia, chegou a um acordo com o Racing, 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 35 milhões e meio de reais. A maior parte dessa grana será paga à vista, o restante em parcelas.
O primeiro a aceitar essa proposta havia sido o próprio Sousa, que há bastante tempo lutava para ter um reajuste salarial. O Vasco topou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Importante registrar ainda que o Racing havia recusado a primeira proposta do Vasco, a primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Houve esse reajuste para 7 milhões de dólares fixos e o acordo está sacramentado. O Sousa tem 112 jogos pelo Racing, 7 gols e 3 assistências, foi campeão da Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. Para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco acertou a Sportingbet como sua nova patrocinadora master e na noite desse sábado ficou no empate em 1-1 contra o Mirassol em São Januário. E o Vasco ainda não conseguiu fechar a contratação de Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade que atua também como zagueiro e é um dos grandes destaques do Racing e do futebol argentino. O Sousa topou se mudar para o Vasco com a proposta salarial muito maior, mas ainda não há acordo com o time argentino. A primeira oferta do Vasco, de 5 milhões de dólares fixos mais 2 milhões de dólares em bônus, foi recusada. O Racing pede 10 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda a oferta do Vasco. Com bônus é de 35 milhões e meio de reais, a pedida do Racing é de 51 milhões de reais. Sousa que disputou mais uma partida com a camisa do seu time nessa sexta-feira, vitória por 2-1 contra o Ginásia, ele foi titular absoluto. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já tentaram em outras janelas a aquisição do volante, que não foi, que ele acertou com os 3 clubes brasileiros, mas o filme se repetiu em relação ao Vasco, não houve acordo com o Racing. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, registrar que o Vasco emprestou o atacante GB para o Chaves, o centroavante das categorias de base do Vasco, tinha propostas de outros 3 clubes do exterior. Nicola já falou do Vasco já, mas dá para falar mais, André. André Ataíde, o Vasco tinha condicionado até o fim dessa sexta-feira como prazo para que o Betis respondesse à negociação do Deossa, tá? O Vasco aceitou as condições, o Vasco acertou com o Deossa, o Vasco mandou as garantias bancárias e nada de o Betis liberar o atleta. Se até a noite dessa sexta-feira não houver a liberação, o Vasco promete desistir do acordo com o jogador. O problema é que, em paralelo a isso, o Vasco também tem proposta do exterior pelo Cauã Barros, volante revelado no clube, que virou uma das peças importantes na equipe, né? Ainda que o Cauã saia, o Vasco garante já ter negociação com outro atleta. E hoje o Atenção Vascaínos informou que o Santiago Sousa, volante barra zagueiro do Racing, 27 anos de idade, tem um acerto verbal com o Vasco. Esse cara não é bom, ele é muito bom. O Sousa já foi pretendido pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Todos esbarraram na pedida do Racing, tá? Mas a notícia que surgiu é de que entre Sousa e Vasco já existe um acordo verbal em relação a salário. Faltaria agora a parte mais difícil. O que o Racing pedia era no mínimo 8 milhões de dólares. Essa especulação do valor eu até acho baixa, tá? Acho que é difícil imaginar que o Racing venda por isso. Mas se o Vasco estava disposto a pagar 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 pelo Deossa, talvez se ele oferecer isso ao Racing, ele consiga avançar nessa contratação de alguém que foi revelado no River Plate, jogou bem no Atlanta United e é excelente com a camisa do Racing, tá bom?